Havendo Deus falado no Antigo Testamento, Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. Eclesiastes. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eclesiastes 1, 1-11. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13, 14. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual somos levados à tua presença. Nós te louvamos, pois em tua presença há vida e luz. Senhor, nosso desejo é que tu brilhes sobre nós e abra a tua palavra aos nossos corações, de modo que possamos tomá-la em nossos corações e esperar pacientemente até dar fruto para ti. Desejamos que tu sejas glorificado no meio do teu povo. Rogamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Existem 3 livros de sabedoria no Antigo Testamento: Jó, Provérbios e Eclesiastes. Dentre os 3, o livro de Eclesiastes é o mais difícil de entender. Talvez ele seja o livro mais difícil de entender em toda a Bíblia. Por causa disso, ele também é o livro mais mal interpretado dentre as Escrituras. Um amado dentre os santos de Deus uma vez disse: devemos esperar algumas dificuldades na revelação de um ser como Deus a uma criatura como um homem. Na verdade, devemos nos alegrar nessas dificuldades, pois elas são ocasiões para que cresçamos na graça. Elas exercitam nossa humildade, elas nos lembram de nossa fraqueza e ignorância, assim como do poder e da sabedoria de Cristo. Elas nos levam a Cristo e a seu Evangelho. Apesar dessas dificuldades, encontramos no livro de Eclesiastes lições valiosas que precisamos aprender. O problema é que somos muito lentos no aprendizado. É muito importante que vejamos e sejamos realmente convencidos em relação a todas as vaidades que existem debaixo do sol. Desse modo, podemos valorizar e desfrutar a verdadeira felicidade e satisfação em Cristo Jesus. O nome Eclesiastes é uma transliteração dos tradutores gregos do título hebraico Kohelet. Esta palavra significa reunir-se como uma congregação. Em outras palavras, isso fala de pessoas sendo chamadas a reunir-se com o fim de ouvir alguém. Por causa disso, você nota que muitas versões colocam como subtítulo o pregador. O livro de Eclesiastes nos traz as palavras do pregador. O primeiro versículo do livro diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Dentre todos os filhos de Davi, sabemos que somente um sentou-se no trono em Jerusalém, o rei Salomão. Com base nesta afirmação, é evidente que o pregador não é outro senão o rei Salomão, o homem da sabedoria. Quando completou o templo, ele reuniu o povo como uma congregação e então orou por eles, os abençoou e exortou a serem fiéis para com Deus. Ver 1 Reis 8. Portanto, fica claro que Salomão é o Kohelet, o pregador. Nós não sabemos quando ele escreveu esse livro, mas muitos assumem que isso ocorreu em sua velhice, ao fazer uma retrospectiva de seu passado.
Salomão desfrutou da riqueza, do prazer, da honra e das coisas desse mundo como ninguém havia antes experimentado. Ele também caiu em grande pecado ao ponto de praticar a idolatria, mas se arrependeu disso. Desse modo, ao olhar para o que havia passado e fazer uma retrospectiva com sua acurada percepção, ele nos fornece suas conclusões escrevendo o livro de Eclesiastes. Alguns dizem que Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos quando era jovem, Provérbios em sua meia-idade e Eclesiastes em sua velhice. Em sua juventude havia o vigor do amor, na meia-idade o acúmulo de sabedoria e na velhice a maturidade da percepção. Ainda que a Bíblia não registre de forma clara que ele se arrependeu da sua queda em sua velhice, penso que há indícios indiretos que mostram que ele voltou-se a Deus novamente. O texto de 1 Reis 11:41 descreve os últimos atos de sua vida. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e à sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Podemos aqui deduzir que sua sabedoria não o abandonou, mesmo em sua velhice. Seus últimos atos ainda são guiados pela sabedoria. Em 2 Crônicas 11:17, temos outro indício. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono. A nação se dividiu, com 2 tribos formando o reino de Judá e 10 tribos formando o reino do norte, Israel. Jeroboão, o rei de Israel, fez bezerros de ouro para que seu povo adorasse, de modo a impedi-los de ir a Jerusalém para adorar ao Senhor Deus. No entanto, todos aqueles que eram fiéis ao Senhor, tanto levitas como pessoas de diferentes tribos, continuaram indo a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Isso fortaleceu a mão de Roboão e seu reino, de modo que por 3 anos eles andaram no caminho de Davi e de Salomão. Se Judá seguiu o caminho de Davi e de Salomão, podemos entender que Salomão se arrependeu em sua velhice. De outro modo, seu caminho não poderia ser como o de Davi. O livro de Eclesiastes pode ser comparado com o livro de Provérbios. Eles parecem opostos, mas na verdade chegam à mesma conclusão. Em Provérbios 9:10, Salomão diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Em Eclesiastes 12:13, ele afirma: "De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem." No entanto, as abordagens são opostas. Provérbios nos ensina como andar nesta terra com sabedoria, justiça, retidão e honestidade. Eclesiastes nos mostra as vaidades de todas as coisas debaixo do sol. Essas diferenças não os tornam livros contraditórios, mas mostram que são complementares. Por um lado, precisamos andar nesta terra de forma sábia e justa. Por outro lado, precisamos identificar a fachada deste mundo, de modo que nosso coração não seja absorvido pelas coisas terrenas. Em Provérbios, a vida começa com o temor do Senhor. Em Eclesiastes, a vida termina com o temor do Senhor. O temor do Senhor não apenas controla nossa caminhada na terra, mas também direciona nosso coração ao céu. Vaidade de vaidades. Em Eclesiastes 1:2, Salomão diz: "Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade." Este parece ser o tema do livro. O autor dessa afirmação é o pregador e não um pregador qualquer. A frase foi escrita pelo pregador, que foi rei de Jerusalém e o homem mais sábio do mundo. Ele não apenas possuía todas as riquezas, a honra e os recursos deste mundo, mas também tinha a capacidade de desfrutar e experimentar tudo isso. Portanto, sua afirmação não é casual ou fruto de inveja, pois vem de alguém que experimentou todas essas posses. Após ter usufruído de tudo, ele chegou a uma sábia conclusão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não há nada que seja permanente. Tudo é temporário, transitório, momentâneo. Nada satisfaz, nada é eterno, nada é real, tudo é vaidade. Será que nós ousamos enfrentar a realidade? Se o fizermos, chegaremos à mesma conclusão de que debaixo do sol tudo é vaidade. Será que Deus fez este mundo para que tudo nele fosse vaidade? Será que a vontade de Deus é que nossa vida seja apenas vaidade? Acaso Deus não deseja que desfrutemos daquilo que Ele criou?
Será verdade que este mundo é essencialmente trágico? Se você retornar até o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, notará que as estrelas da alva alegremente cantavam e os anjos louvavam a Deus por sua criação. Jó 38:7. A criação de Deus foi feita para ser um lugar de alegria e júbilo, algo para ser desfrutado e que servisse para louvar a Deus. Não havia nada de trágico nela. No entanto, quando lemos Gênesis 1:2, notamos que algo ocorreu. A terra estava sem forma e vazia. Tudo que Deus havia criado no princípio era muito agradável e cheio de alegria, plenitude e satisfação. Algo então aconteceu que tornou a terra sem forma e vazia. Ela ficou à deriva, sem propósito, estéril. Em Isaías 14 e Ezequiel 28, descobrimos que tudo isso aconteceu porque um dos arcanjos que Deus havia criado, Lúcifer, pecou contra Deus. Ele desejou engrandecer-se ao ponto de igualar-se a Deus e, por causa disso, veio a punição sobre ele, sobre os que o seguiram e sobre a esfera que dominava. A terra se tornou sem forma e vazia, enquanto Lúcifer se tornou Satanás, o adversário, como o conhecemos hoje. Graças a Deus, em Gênesis 1:3, vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as profundezas. O amor de Deus veio sobre a terra arruinada e a restaurou em 6 dias, fazendo-a habitável. Deus então criou o homem e disse: muito bom. Se Deus disse muito bom, então tem que ser muito bom mesmo. Não apenas o homem que ele havia criado era muito bom, mas também toda a terra que ele havia restaurado. Deus colocou o homem que havia criado no jardim do Éden, cujo significado é prazer. Isso significa que o Éden é um jardim de prazer. Todas as árvores que lá cresciam eram boas para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida. Deus restaurou a terra e criou o homem, havendo agora a possibilidade do cumprimento do propósito de Deus na criação. A devastação poderia ser transformada em frutificação e a inutilidade em propósito. Infelizmente, o homem pecou e se rebelou contra Deus, e por causa disso, tanto o homem como a terra foram amaldiçoados. Esta é a razão pela qual toda a criação ficou sujeita à vaidade, como é descrito em Romanos 8:19-22. Todas as criaturas caíram no cativeiro da corrupção. O homem submeteu todas as coisas a esse tipo de escravidão. E, daquele dia até hoje, toda a criação geme e suporta angústias, esperando a redenção e aguardando a restauração e manifestação dos filhos de Deus. Na verdade, tudo que há debaixo do sol é vaidade. Todas as coisas são vãs, vazias, passageiras e frustrantes. Não há nada na terra que dê satisfação ou plenitude, que tenha propósito ou seja real. Hoje em dia vivemos em um mundo de vaidade. Nosso tempo sobre a terra é um tempo de vaidade. A própria vida é vaidade e todas as coisas neste mundo são vaidades. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa é a conclusão fornecida pelo pregador que havia desfrutado e experimentado todas as coisas neste mundo. Por meio de sua boca podemos ouvir o Espírito de Deus falando. Não é apenas o pregador que fala, mas o Espírito de Deus fala por meio dele. Em que consiste a voz do Espírito de Deus para nós hoje? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se todo o seu esforço, trabalho, busca e energia vai nessa direção, então o fim de tudo será vaidade. Buscai o reino de Deus. Por que razão o pregador fala conosco dessa maneira? Será que Deus deseja nos privar do pouco prazer que podemos ter nesse mundo? Porventura Deus não deseja que tenhamos uma vida feliz? Será que Ele quer que vivamos na tristeza? Deus sabe que vivemos debaixo de uma grande mentira e sob um profundo engano. Se não formos despertados, um dia a ilusão será desfeita e nada restará. Para piorar ainda mais, haverá juízo. É por causa disso que o Espírito de Deus, por meio da boca do pregador, tenta nos despertar de modo que não estejamos totalmente ocupados com as coisas deste mundo. Se todas as coisas são vaidade, então buscar essas coisas é correr atrás do vento.
No entanto, o propósito deste livro não é negativo, mas positivo. Em seu início, o pregador diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Isso dá a entender que o livro é muito negativo. Por causa disso, o pregador diz: eu odeio a vida. O melhor é nunca haver nascido. É melhor ser um aborto do que ver o mundo, experimentar todas as coisas e não chegar a lugar nenhum. Entretanto, o pregador termina o livro dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Essa afirmação é positiva. Deus não deseja que vivamos uma vida infeliz, ainda que a vida seja infeliz. Deus não deseja privar-nos de usufruir aquilo que criou. Ele criou todas as coisas para nosso prazer, mas se isso se torna tudo para nós, se transforma em vaidade. O mundo e tudo que nele há é vaidade. No entanto, nós vivemos nesse mundo de vaidade. Como podemos viver nesse mundo de vaidade e não estar na vaidade? Como podemos viver neste mundo de vaidade e desfrutar daquilo que Deus criou sem sermos julgados? Precisamos ter um entendimento adequado e também uma atitude adequada. Precisamos reconhecer que este mundo é vaidade. Temos que enfrentar a realidade e não tentar enganar a nós mesmos. Quando percebemos que esse mundo é vaidade, então iremos desenvolver uma atitude adequada em relação a ele. Em outras palavras, o propósito da vida não está nesse mundo, nem nas coisas que há no mundo, pois o mundo e suas coisas logo passam. Se você faz do mundo e das coisas do mundo a razão de sua vida, você está em profundo engano. Você mostra que não sabe viver neste mundo de vaidade. O mundo da vaidade terá transformado você em vaidade. Contudo, se você realmente perceber que este mundo é vaidade, saberá que precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por que tanta gente, mesmo dentre o povo de Deus, vive em função das coisas que são temporárias? Não podemos condenar as pessoas do mundo que não conhecem a Cristo, pois o mundo é tudo o que eles conhecem e possuem. No entanto, o que explica que nós, que conhecemos o Senhor Jesus, que fomos lavados por seu sangue, estejamos buscando as coisas do mundo com o mesmo entusiasmo que as pessoas do mundo? Já não deveria estar claro para nós que isso está errado? Já não deveríamos ter voltado nossos corações para as coisas do alto, que são eternas, ao invés das coisas aqui de baixo, que são temporárias? Não coloquemos o mundo antes de Deus, nem nosso corpo antes de nossa alma, ou o tempo antes da eternidade. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Se temermos a Deus, poderemos usufruir tudo que Deus nos der com um coração agradecido e não seremos julgados posteriormente. Do contrário, as coisas deste mundo, as coisas que buscamos em nossa vida, as coisas que desfrutamos, um dia se levantarão para nos condenar. Se temermos a Deus e guardarmos seus mandamentos, usaremos todas as coisas que Ele criou e nos concedeu de modo que lhe seja agradável. Assim não traremos juízo sobre nós. Este é o propósito do livro de Eclesiastes. Oswald Chambers disse: Jó nos diz como sofrer, Salmos nos diz como orar, Provérbios nos diz como agir, Eclesiastes nos diz como desfrutar e Cântico dos Cânticos nos diz como amar. Você não acha isso maravilhoso? O livro de Eclesiastes nos ensina como desfrutar. Permitam-me parafrasear o que João Wesley escreveu sobre isso. Quando eu comecei a compartilhar sobre o livro de Eclesiastes, não havia percebido o significado e a beleza que haviam nele. Eu não imaginava que as diferentes partes do livro se articulavam de uma forma tão primorosa, de modo a dizer-nos uma coisa: não existe felicidade fora de Deus. Martinho Lutero disse que o livro de Eclesiastes é um livro de consolação. Se você puder encontrar consolo neste livro, então você terá tocado o espírito de Eclesiastes. Os primeiros 11 versículos constituem o preâmbulo que fala do tema do livro. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Já os 6 últimos versículos, Eclesiastes 12, de 9 a 14, trazem o epílogo do livro.
Nele temos uma visão abrangente do todo e uma recomendação de que temamos a Deus e guardemos seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Entre o preâmbulo e o epílogo, temos o conteúdo do livro dividido em duas partes. Na primeira, Eclesiastes 1:12 a 7:13, temos a vaidade ilustrada, de caráter negativo. Na segunda parte, Eclesiastes 8:1 a 12:8, temos a vaidade controlada, de caráter positivo. Preâmbulo. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. No hebraico, a palavra vaidade significa algo inútil, insatisfatório, temporário, que logo desaparece como vapor ou uma bolha. Quando nasceu o primeiro filho de Adão, lhe foi dado o nome de Caim, que significa aquisição. Seus pais pensavam que a promessa de Deus referente à descendência da mulher tinha se cumprido, mas tiveram uma grande decepção. Por isso, quando seu segundo filho nasceu, eles lhe deram o nome de Abel, que quer dizer vaidade ou sopro. Isso mostra o que é o mundo. Nada neste mundo produz satisfação ou plenitude. Tudo é como um sopro. No inverno, quando faz muito frio, você respira e o vapor que sai das narinas se condensa, mas logo desaparece. Isso ilustra o que é o mundo. Parece que ele lhe dá um pouco de alegria e quando você tenta desfrutar dela, tudo já se foi. Nada real permaneceu. Isso é trágico, caso seja tudo que você tem. Tudo é vaidade. Seja olhando cada coisa separadamente, seja colocando tudo junto, tudo não passa de uma grande pilha de vaidades. O resultado é que ficamos com um vazio doloroso que nunca conseguimos preencher. Vaidade de vaidades. No segundo versículo do capítulo 1, o pregador faz uma afirmação. Na verdade, não é apenas uma afirmação, mas uma declaração. Ele contempla todas as coisas e faz uma declaração a respeito delas. Vaidade. Sobre tudo que podemos pensar, seja honra, riqueza, posição ou poder, ele declara vaidade. No versículo 3, ele faz uma pergunta. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? No hebraico, a palavra proveito significa aquilo que resta após uma transação ser realizada, ou seja, o excedente. Você coloca toda a sua energia em uma determinada tarefa e, ao final, o que resulta de tudo aquilo? O que sobra de todo o trabalho feito? Talvez você tenha tido alguma satisfação enquanto estava envolvido com todas as coisas de seu trabalho, mas quando ele foi concluído, o que restou? Qual foi o lucro obtido? A palavra vaidade é usada muitas vezes no livro de Eclesiastes. Já tentei contar seu número, mas cada vez que o faço chega a uma soma diferente. A expressão debaixo do sol também é usada muitas vezes neste livro. De fato, todo o livro de Eclesiastes trata das coisas debaixo do sol. As coisas que estão acima do sol não são tocadas por este livro. Acima do sol está a glória, a eternidade, a vida, a plenitude, o prazer e a felicidade. Entretanto, este livro trata das coisas debaixo do sol. Tudo é visto nesta perspectiva. Quando estamos debaixo do sol, nós trabalhamos, pois todo homem deve trabalhar. Isso é resultado da queda. Quando ela ocorreu, Deus amaldiçoou a terra e o homem teve que trabalhar e suar para poder sobreviver. Até a mulher passou a ter trabalhos de parto para gerar filhos. Em outras palavras, o suor do trabalho faz parte da vida. Todos aqueles que vivem nesta terra devem trabalhar. Mas qual é o proveito disso? O que resta de tudo o que fazemos? Você trabalha toda a sua vida, mas o que ganha no final? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Todos os seus esforços são enfado de espírito e correr atrás do vento. Tente pegar o vento com suas mãos e verá que é impossível. Será que acreditamos nessa analogia com respeito a nossos trabalhos e empreendimentos? Salomão se encarrega de provar isso mais adiante. Em Eclesiastes 1, 4 a 11,
Salomão faz uma observação. Ele diz que uma geração vem e logo se vai, para que outra geração venha e também se vá em seguida. Tudo é um processo no qual passam geração após geração. O sol se levanta, brilha, se põe e na manhã seguinte aparece de novo. O vento sopra na direção sul, logo move-se para o norte e depois faz de novo o mesmo circuito. A água do rio vai até o mar, mas nunca o enche, pois a água evapora, torna-se chuva, cai nas montanhas, torna-se rio e vai de novo para o mar. Os olhos nunca estão satisfeitos e os ouvidos nunca se enchem de ouvir. Parece que existem mudanças, mas as coisas nunca mudam. A vida se assemelha a um carrossel de tristezas, que gira em torno de si mesmo, passando sempre pelos mesmos lugares. Nada é novo. Às vezes pensamos que algo é novo porque esquecemos do passado. Quanto enfado! Nisso vemos a essência desse mundo que tanto amamos. A vaidade ilustrada. Caso você questione as conclusões de Salomão, ele ilustra a vaidade de todas as coisas em Eclesiastes 1, 12 a 7, 13. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 1, 12 a 14. Salomão, o filho da sabedoria e rei em Jerusalém, sondou seu coração e usou sua sabedoria para tentar entender o sentido da vida debaixo do sol. Qual é o propósito de todas as coisas debaixo do sol? Quando ele terminou sua investigação, concluiu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ele tentou entender a diferença entre a sabedoria e a estultícia ou loucura. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria das coisas deste mundo há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Eclesiastes 1, 17 a 18. Se você busca a sabedoria desta terra debaixo do sol, o que você alcança? Quanto mais sabedoria você acumula, mais enfado você tem. Se você aumenta seu saber, também aumenta sua tristeza. Ao falar da estultícia, Salomão a descreve como loucura. Contudo, há um sentido no qual a sabedoria é melhor do que a estultícia, tal como a luz é melhor do que as trevas. Este livro é cheio de contradições. Se você não conhecesse o Senhor, iria concluir que Eclesiastes se contradiz todo o tempo. Na verdade, a vida é cheia de contradições. Por um lado, a sabedoria é melhor, pois é a luz que livra das trevas da estultícia. Por outro lado, quanto mais sabedoria você adquire, mais enfado você tem. Entretanto, se você for estulto, será como um louco. Ao fim, seja você sábio ou tolo, irá para o mesmo lugar, a morte. Não tendo encontrado respostas na área mental, Salomão passou a buscá-las nas coisas físicas, sensíveis. Ele colocou seu coração nas coisas que poderia usufruir na terra, pois tinha todos os meios para fazê-lo. Ele plantou florestas e construiu casas, palácios e jardins. Ele tinha servos e servas, assim como esposas e concubinas. Ele experimentou o vinho e todos os tipos de prazeres. Sua conclusão é que, enquanto estava envolvido com estas coisas, elas pareciam dar-lhe alguma satisfação. Mas ao olhar para trás, ele diz: vaidade de vaidades. Você trabalha arduamente dia e noite, mas qual o propósito disso? Mais adiante, Salomão adiciona: vi um homem que não tinha ninguém, nem filho nem irmã, e que trabalhava dia e noite sem descanso. Qual o propósito disso? Eu, sendo sábio, faço todas as coisas e, quando morrer, vou deixá-las para alguém que nada fez. Nem mesmo sei se ele é sábio ou estúpido. Tudo isso é enfado.
Salomão também diz que não podemos controlar o tempo. Há um tempo para rir e um tempo para chorar, mas isso não está no seu controle. Pensamos que tudo está sob nosso controle, mas, na verdade, o mundo não é controlado por nós. Deus é quem controla todas as coisas. Ou seja, por um lado você tem que trabalhar e esforçar-se, mas por outro lado existe o tempo e o modo de Deus para tudo. Nem sempre o mais rápido vai chegar primeiro. Isso revela que a vida é um paradoxo. Como você explica a vida? Ela não é nada lógica. A única maneira de viver a vida é por meio da fé. Se você tem fé, poderá viver, mas se não a tem, está acabado. Salomão não apenas experimentou por si próprio todas as coisas, mas observou a tudo o que fez. Nada escapou à sua atenta observação. Ele verificou que Deus criou o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Não pense que aqueles que oprimem a outros são felizes. Os oprimidos estão em uma situação deplorável, mas os opressores também, pois não têm nenhuma satisfação. Quem sabe se o homem é melhor do que o animal? Não é verdade que todos morrem do mesmo jeito? Afinal, que consiste a vida? Sabemos se é o amor ou o ódio que nos espera? A conclusão é que não temos o controle de nossas circunstâncias, pois são elas que nos controlam. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade controlada. A segunda parte do livro de Eclesiastes, 8:1 a 12:8, pode ser chamada de vaidade controlada. O mundo em que vivemos é um mundo de vaidades, mas foi nele que Deus nos colocou. Temos que passar uma vida de vaidades neste mundo de vaidades. Como iremos administrar essas vaidades? O modo de fazê-lo é temer a Deus e guardar seus mandamentos. O sentido da palavra temor neste trecho é reverência de filho. Se há em nós uma reverência afetuosa de filhos para com Deus, que nos leva a desejar agradá-lo em todas as coisas, então descobriremos que somos capazes de viver nesta terra como estrangeiros e peregrinos. Seremos capazes de usar as coisas deste mundo como se não as estivéssemos usando. Não permitiremos que elas ocupem nossos corações e nos controlem. Ao invés disso, nós controlaremos todas as coisas que nos chegam às nossas mãos e iremos usá-las para a glória de Deus. Não é propósito de Deus que tenhamos uma vida infeliz. Ele também não deseja que sejamos libertinos em busca de satisfação ou ascetas que se privam de tudo. Deus deseja que o amemos e desfrutemos de tudo que Ele nos dá para a sua glória. Nesta segunda parte, Salomão, o pregador, se dirige especialmente aos jovens. Eles são cheios de vida e tudo é novo para eles. Os jovens são curiosos e gostam de experimentar e provar todas as coisas. Salomão lhes diz: jovem, desfrute de sua vida, faça tudo o que quiser e vá a todo lugar que desejar. Porém, preste atenção a uma coisa: Deus irá julgar o que você fizer. Lembre-se de seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham os maus dias. Deus não deseja que os jovens andem como pobres infelizes. Ele quer que eles usufruam de suas vidas, mas sem esquecer de seu Criador. Deus nos criou com o propósito de que o glorifiquemos e encontremos satisfação nele. Ao glorificá-lo e desfrutar dele, iremos deleitar-nos nas coisas que ele preparou para nós. Desse modo, quando chegarem os dias maus, não seremos julgados. A velhice. Em seguida, Eclesiastes 12, 3 a 7, Salomão nos fornece uma bela figura da velhice. O dia mau chega quando o vigor da juventude se abate. Particularmente, eu gosto muito dessa figura. Às vezes, a Bíblia descreve nosso corpo como uma casa de barro, tal como em 2 Coríntios, onde o corpo é apresentado como um tabernáculo temporário. Em Eclesiastes, Salomão usa este tipo de ilustração. No dia em que tremerem os guardas da casa, verso 3, se refere às nossas mãos e braços. E se curvarem os homens outrora fortes, fala de nossas coxas e pernas.
e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, descreve os dentes que já se perderam. E se escurecerem os teus olhos nas janelas, descreve a perda da nitidez da visão. E as portas da rua se fecharem, verso 4, fala da audição precária. No dia em que não puderes falar em alta voz, descreve o tom de voz enfraquecido. Te levantares a voz das aves, mostra que o sono dura pouco. E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, indica que o prazer da melodia já não é o mesmo. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, verso 5, fala do nervosismo e do medo de sair de casa. E te embranqueceres como floresce a amendoeira, descreve os cabelos brancos. E o gafanhoto te for um peso, fala da força que se foi. E falhar o desejo, mostra que o desejo se abateu. Antes que se rompa o fio de prata, verso 6, se refere à coluna vertebral que não fica mais ereta. E se despedace o copo de ouro, mostra a mente enfraquecida. Se quebre o cântaro junto à fonte, fala do coração quebrado. E se desfaça a roda junto ao poço, que descreve os pulmões exaustos. Essa é uma descrição da velhice, quando o tempo de lamentação chegou. A vida é assim, inicia na juventude e termina na velhice. Se a vida se resume a isso, qual é o seu sentido? Não é verdade que tudo debaixo do sol é vaidade? Será que isso nos faz despertar? Não deveríamos buscar as coisas lá do alto? Sabemos que nossa vida, satisfação e plenitude estão totalmente em Deus. Somente nele podemos encontrá-las. Jamais teremos satisfação aqui na Terra, onde estamos apenas de passagem. Portanto, não devemos permitir que as coisas da Terra ocupem nosso coração. Vivamos hoje desapegados das coisas deste mundo e busquemos as coisas do alto, pois as coisas desse mundo são passageiras, mas as do alto são eternas. Epílogo. No epílogo, Salomão diz que suas palavras são palavras de verdade, tais como aguilhões. Eclesiastes 12, 10, 11. Os aguilhões são instrumentos afiados. Isso quer dizer que estas palavras são mais afiadas que uma espada de 2 gumes. Elas penetram ao ponto de dividir alma e espírito. Algumas versões dizem que estas palavras são como os pregos de uma tenda, pois penetram em nossa própria consciência. Elas provêm do único pastor, o Senhor. Ele é o nosso pastor. Estas palavras não vêm de Salomão, o pregador, mas da própria sabedoria que é o nosso Deus. Qual é, então, a conclusão de todo o assunto? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O Senhor Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. O salmista também disse: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Salmo 119, 47. Haverá um dia no qual todas as coisas, mesmo as secretas, serão julgadas e definidas como boas ou más. Entretanto, se temermos a Deus e guardarmos seus mandamentos, poderemos contemplar sua face sem sermos envergonhados. Para concluir, gostaria de citar as palavras de 2 homens. Um deles é Charles Simeon, que disse: existem apenas 2 lições que um cristão deveria aprender. Uma é desfrutar a Deus em todas as coisas. A outra é desfrutar todas as coisas em Deus. A outra citação vem de um santo homem de Deus chamado Henry Martyn, que disse: ó vaidade que Deus escreveu sobre todas as coisas debaixo do sol, seja louvada a infalível misericórdia de Deus. Ele faz com que minha felicidade não dependa das circunstâncias incertas desta vida, mas da sua abençoadíssima pessoa, que é uma porção que nunca falha. Oremos. Querido Pai Celestial, confiamos ao Teu Santo Espírito o colocar das Tuas palavras dentro de nossos corações, para que sejam como aguilhões ou pregos. Oramos para que Tua palavra possa ser gravada em nossos corações e nos livre da vaidade, em cujo meio vivemos.
Rogamos que tua palavra nos ensine a controlar essa vaidade e torná-la motivo de glória para ti e de satisfação para nós. Te pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.